Olá, nossa entrevista hoje é com o ambientalista e também engenheiro agrônomo Ricardo Ramalho, ele que também é diretor do Instituto Terra Viva e nos fala sobre uma campanha contra o uso abusivo de agrotóxicos na agricultura do Brasil. Portanto, este ano já há um recorde do uso, da liberação de agrotóxicos aqui para as lavouras brasileiras, que totalizam 325 tipos de agrotóxicos. Bem, essa é uma liberação histórica do ponto de vista negativo para o país, porque nunca se viu algo tão, digamos assim, agressivo, né, na liberação desses agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura. Professor Ricardo Ramalho, eu pergunto, qual é a atitude, o que se entende da atitude do governo ao fazer a liberação em massa desses agrotóxicos que, na União Europeia, por exemplo, eles já foram banidos faz tempo. E obrigada por estar aqui conosco. Obrigado a você, Gorete. Um abraço fraterno aqui a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Você falou em 326, 325... 25, na verdade. Produtos. Eu queria dar um outro número aí para simbolizar melhor isso. Em cerca de 240 dias de governo, desse novo governo, nós temos aí mais do que um agrotóxico sendo liberado a cada dia, muito mais, um agrotóxico e meio, né? Já que a gente está aí com 240, 250 dias de governo. Então, além dos números, é a simbologia que representa essa atitude, né, de liberação em massa desses produtos, desses agrotóxicos, né? A gente tem uma corrente favorável e o grande argumento é de que esses produtos são novos ou seriam repetitivos na questão de que são genéricos e que são iguais, pelo menos nos seus princípios ativos. Mas vem uma pergunta que eu diria até mercadológica, né? Quando você quer incentivar um produto, uma tecnologia, de um modo geral, o governo restringe e não aumenta essa. O argumento do governo tem sido baratear, não é? Os custos dos produtos agrícolas, mas isso é um barato que sai muito caro, não é? Isso, e é falacioso isso, essa barateamento não se verifica na realidade quando você compara os custos. No mínimo eles conseguem manter os mesmos preços. Eu não vi nunca uma tabela comparativa de que isso influi na diminuição dos custos dos produtos agrícolas. A perda na lavoura é uma argumentação do governo, não é? Que anualmente há muita perda e que esses agrotóxicos teriam um efeito, o papel de reduzir essas perdas. Isso. Olha, veja só, a agricultura, né, foi a primeira revolução da humanidade. Remonta aí a 10, 11 mil anos, né? E é vamos chamar de ciência, ou de um conhecimento bastante amplo, né? Que foi, de certa forma, englobado pela moderna agronomia, moderna eu digo historicamente falando, né? De 100, 150, 200 anos, e é exatamente isso que nos assim, contraria. Né? A presença de pragas e doenças nas lavouras é secular, você vê isso em citações bíblicas, dos gafanhotos, não é isso? Das pragas do Egito, sempre existiram. Né? É claro que a convivência com essas pragas e doenças fizeram com que a humanidade, os estudiosos, os cientistas, estudassem meios de controlar, pelo menos, não é nem de combater, que eu não gosto muito desse nome, mas de controlar esses fenômenos, né, naturais, né? Até, né, biológicos, de sobrevivência, de briga pela sobrevivência das espécies vivas que nós temos na Terra. Agora, os agrotóxicos, os venenos, né, foi uma opção. Sem dúvida que foi. Embora todos nós sabemos que
os grandes impulsionadores das descobertas de agrotóxicos foram nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Primeira, sobretudo, com os gases, né? E na Segunda, com os clorados, que são os pesticidas que eram a base de DDT, BHC, etc. Né? Então, foram venenos que surgiram dessas necessidades bélicas, vamos dizer assim, e também, às vezes, de saúde pública, né? A questão de ratos, insetos, mais das áreas urbanas, e que se espalharam pelas atividades agrícolas. Então, tem que ter, primeiro, cuidado com isso, né? Como é que uma ciência tão ampla, tão bonita, né, se basear unicamente... Se baseia numa linearidade, me desculpe se é um termo rude, mas uma linearidade burra, né, de que só tem um caminho para resolver os problemas. Eu absolutamente me insurjo contra isso, é contra a minha inteligência. Eu acredito que para uma questão tão complexa como é a questão de fitossanidade das lavouras, você tem diversas práticas, certo? Que não seja apenas... manejos, épocas de plantio, controle biológico. Desses 325, nenhum. Foram liberados 12, né? Quer dizer, 5% desse total. Né? É uma linha interessante para se trabalhar. Produto biológico. Mas a gente não vê nenhum sinal dos governos para estimular essa linha de trabalho dos produtos biológicos, que, em tese, tem todo um cuidado, não há grandes malefícios, nem para o equilíbrio biológico, nem para as pessoas, né? E a gente não vê esse estímulo. E ao ainda contrário, viu, Gorete? Só para vocês terem uma ideia, não. na questão mesmo de grana, de recursos. Hoje há uma grande discussão no Brasil, inclusive isso já está até na justiça, de a questão de constitucionalidade, que há uma política, não só do governo federal, como dos governos estaduais de modo geral, para isentar esses produtos dos impostos, de taxas e impostos. Aí a utilização tem demandas judiciais já nas últimas esferas. Aqui em Alagoas não é diferente, né? Isso também é uma prática que corre por todo o país, né? O estado que está sinalizando nesse sentido agora é Santa Catarina, por sinal, governada por um aliado do atual presidente, né, o Ratinho Júnior, e há uma política de realmente começar a diminuir essa isenção para que haja uma paridade, inclusive, das tecnologias. Né? Eu não posso, eu só diminuo, eu só desonero insumos, como é o caso, equipamentos, quando eu tenho interesse que eles cresçam o seu uso. Então, essa a intenção, lógica, né? É essa a intenção do governo, é uma política do governo aumentar o consumo de agrotóxicos. Isso é bem concreto. Você, quando diminui os impostos, você vende mais. E quando vende mais, usa mais. Eu acho isso contraditório. Mas essa política está indo na contramão, digamos assim, não é, do que pode ser considerado uma consolidação de mercados externos para a agricultura, para a produção, para as commodities aqui no Brasil. Porque os países da União Europeia, por exemplo, já baniram grande parte desses agrotóxicos que foram liberados para utilização na agricultura brasileira. E como fica o agronegócio nessa situação? Não é um tiro no pé? Sem dúvida. É uma tendência mundial. Eu acho que antigamente, há alguns anos atrás, na década de 60, quando começou esse movimento por uma vida mais saudável, alimentos saudáveis, esse grupo, vamos dizer assim, de segmentos que pensavam dessa maneira, eram tidos como românticos, tinham uns apelidos assim de bicho grilo, eram hippies. Quem fazia a opção pelo orgânico. Isso. Né? Mas hoje é uma tendência mundial. Né? Eu até admito e entendo que o grande aliado dessa luta é o consumidor. Sim, que ele já identifica. O consumidor hoje é o grande aliado. Ele não quer nenhum risco para a saúde humana. E é por isso que eu sou contra. Eu
sou contra a qualquer tecnologia que ofereça o mínimo risco à vida. Porque isso é o que é o mais importante. Tem coisa mais importante que a vida nossa e a vida na Terra. É o mais importante. Tem qualquer risco, eu afasto aquela tecnologia e vou buscar outra. Não é Alternativas isso? existem, não é? Nós somos o Homo sapiens, essa espécie bastante inteligente para buscar outros caminhos que não seja esse do perigo de intoxicações, de resíduos. O senhor já batizou essa prática como uma escalada ecocida, né? Ecocida. Eu acho que essa política, que tem outro, não sou eu que criei isso não, mas alguns articulistas estão falando que isso é uma necropolítica. É uma política natimorta, digamos assim, né? É necropolítica, né? Que sempre é arma, é veneno, né? Quer dizer, tudo Na verdade, pela morte. Eu acredito que o governo pode, digamos assim, voltar atrás dessas medidas se a balança comercial do Brasil começar a pesar menos, né? Pesar negativamente, no caso, porque a bancada no Congresso do agronegócio é expressiva e faz, sim, da balança, tem o seu peso na balança comercial e na contramão, e quando ver os entraves na comercialização dos seus produtos lá fora, pelo uso desses agrotóxicos, a própria bancada deveria estar atenta para essa questão. Sem dúvida. Eu acho até que essa questão é tão supra-ideológica, tão acima de partidos e paixões. Primeiro porque ela atinge todos os segmentos, né? Não é a coisa só das mulheres, nem dos homens, nem das crianças, nem dos idosos, nem dos negros, nem dos brancos, nem dos evangélicos, nem dos católicos. Ela está acima nem dos ricos, nem dos pobres, nem da periferia, nem das grandes cidades, nem das pequenas. Ultrademocrática. É democrático, assim, no que tem de mal, né? Então, o agronegócio é responsável, mas essa prática ela se estende também pela agricultura familiar, pela pequena agricultura. Hoje o consumo, por exemplo, de herbicidas, aqui em Alagoas, porque a gente não tem, assim, grandes lavouras consumidoras, típicas consumidoras de agrotóxicos, como é o caso da soja, até então, mesmo do milho. O senhor afirma que até os produtos que vêm da agricultura familiar podem estar Podem contaminados? Podem sim. A tendência é que, como o modelo de tecnologia adotado pelo agronegócio, há um risco muito maior de contaminação nesse modelo. Mas a agricultura familiar, infelizmente, não está isenta desses abusos também, porque está aí o sistema atraindo todos para ganhar mais dinheiro, para facilitar trabalho, para diminuir custos. A despeito da saúde humana. E ninguém está imune a isso, né? Bem, nós vamos chamar agora, professor Ricardo Ramalho, o nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro agrônomo, ambientalista e diretor do Instituto Terra Viva, Ricardo Ramalho. Ele fala sobre uma campanha contra o uso abusivo de agrotóxicos, né, nas lavouras do país.
e estávamos falando sobre os riscos que os alimentos, na sua totalidade, que vão à mesa do consumidor, podem estar levando produtos letais. Portanto, eu pergunto, o senhor já disse no bloco anterior, professor, que o consumidor evoluiu, brasileiro, já se conscientizou e exige cada dia mais segurança na alimentação. Inclusive, procura saber até quem são os fornecedores, muitas vezes, né, para restaurantes, mesmo ter esses cuidados para certificar, exatamente. Como o mundo lá fora, em geral, eu falei na União Europeia, mas, em geral, como o mundo lá fora tem lidado com o controle no uso de agrotóxicos, países em desenvolvimento como o nosso, poderíamos dizer assim, porque os desenvolvidos, eles já têm a sua política já consolidada, não é? Mas os países em desenvolvimento como o nosso? Olha, é uma tendência mundial, obviamente que até como um processo civilizatório. Alguns países são muito mais, assim, historicamente antigos e evoluíram, mas há uma tendência mundial. Você pode tirar como exemplo a China, que era, de certa forma, um país isolado, hoje está presente e está ameaçando até a hegemonia dos Estados Unidos. É um exemplo dessa tendência, dessa mudança de comportamento da população e, portanto, interferindo nas decisões de governo. A China hoje tem toda uma preocupação também com essa questão de resíduos, de alimentos saudáveis, né? É um país que está ainda dando um salto muito grande, né, para essa modernidade e para se tornar também vamos dizer assim, um partícipe dessa globalização, né? Professor, e no Brasil, os venenos, eles são liberados de impostos? Pois essa é uma constatação. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, fez um apanhado recente em que cerca de 9 bilhões se não me engano, dos últimos 10 anos foram de isenção para esses produtos. Sobretudo, PIS, COFINS, essas taxas em que há uma certa liberalidade do próprio desoneração desses produtos, né? Ao contrário de outros países da Europa, sobretudo os nórdicos, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, que eles fazem o contrário. Quanto mais é perigoso o veneno, mais eles... porque tem uma classificação, né, de venenos, aquelas classificações de dose letal, né? Em que quanto mais é venenoso, assim, aliás, mais perigoso, ele é mais taxado. E essas taxas, elas são utilizadas para questões ambientais. Para né? pesquisa? Para pesquisa, para incentivar a agricultura orgânica. Para reparar danos também? É como se fosse uma contrapartida pelo mal que eles poderiam fazer. Mas tem países, os desenvolvidos, que nem querem saber. Né? Não, e aqui não, aqui é o contrário. Você é incentivado, inclusive boa parte dos agrotóxicos que chegam ao Brasil são importados. A maior parte é de indústrias que exportam para o Brasil, indústrias estrangeiras que mandam para o país, né? E esses países, vamos chamar assim, com essa mentalidade, eles têm metas. Assim, até tal ano vamos ter tanto por cento de alimentos orgânicos, até 2000 e tanto vamos zerar, por exemplo, os produtos com resíduos. São metas assim bastante agressivas. Pois é, né? Outro dia eu estava no supermercado e peguei uma caixinha de leite que eu nem sabia até então, mas na base da caixa, você vira assim e vê, percebi que ali tinha uma informação que é importantíssima. É o leite que foi para a prateleira e voltou para a indústria porque ele não foi vendido até o prazo de validade. Certo, então ele tem umas barrinhas coloridas, né, embaixo da caixa, no fundo da caixa. E os que não têm é porque ainda estão dentro do prazo de validade, estão pela primeira vez ofertado ao consumidor mais longo, né? Nas gôndolas, exatamente. Mas aí eu pergunto, os agrotóxicos são classificados pelo seu grau de letalidade, não é? Em geral, como o consumidor deve se precaver
em relação a esses produtos? Não o agrotóxico que está lá na agricultura, né, no plantio, mas em casa mesmo, a dona de casa, as pessoas que vão à feira, aos supermercados, ela tem que ter essa preocupação, não é, professor? Tem. O ideal é que você pudesse adquirir sempre produtos certificados, só que na vida moderna isso não é muito fácil, né, porque ainda a oferta é pequena. Ou então, como antigamente a gente fazia, você ia para uma feira e sabia que aquele queijo era do seu fulano de tal. Isso é uma certificação, você conhecia a placa dele, a origem. Né? Hoje isso é absolutamente impossível. Então, uma tendência é de certificação. Quanto aos agrotóxicos, essa classificação deles, você vê que coisa risível. A classificação dele é por cores, né? E aí tem as duas últimas classificações, altamente tóxico e extremamente tóxico, pra você ter ideia. O extremo. Ele não consegue nem mudar, assim, os termos. Agora, eu não conheço nenhum que tenha assim, não tóxico, eu não conheço nenhum, certo? Sempre tem algum tóxico, né? As pessoas... E a pergunta que eu vi uma charge agora recente, interessante, que se faz é a seguinte... Então, tem um cara pulverizando uma pessoa pulverizando com todos aqueles equipamentos e um animal perguntando que quando se ele vai comer, se ele usa aquilo ali. E a pergunta que eu faço é assim, todo mundo não diz que esses produtos são inofensivos, que não faz mal à saúde, que não provocam câncer, nem alergia, nem Parkinson. Por que se usa EPI? Se ele não fazer mal, então o trabalhador lá, o aplicador, tem que estar aplicando sem nenhum cuidado, já que ele não faz mal, não é isso? Não tem que se proteger de algo que não faria mal em tese, não é? E você vê, quando você vê recomendações... Do uso da aplicação dos EPIs, do produto. Quando você vê um trabalhador com os EPIs, Gorete, você vai pensar que ele é um ET. Que ele é um astronauta. De tanto artefato que ele tem. Agora você imagine, e ninguém usa. Pelo menos aqui em Alagoas é raríssimo. Do sertão agreste sobretudo. Porque eles são tão inapropriados ao nosso clima, que você entrar num equipamento aquele com um pulverizador com 20 quilos, 30 quilos, você simplesmente derrete. Eles não conseguem trabalhar. Tanto que a maioria trabalha com bermuda exposto, certo? Totalmente exposto. E sandália, é a coisa mais normal de você ver no campo, sobretudo no agreste, na região de Fumageira, de Arapiraca, de Palmeira dos Índios, é a coisa mais normal do mundo você ver isso. É porque simplesmente ele não aguenta aquela parafernália de equipamentos de proteção individual, né? Que são inadequados e desconfortáveis para o trabalho braçal e penoso que é a pulverização manual. Né? Como o senhor avalia o Ministério da Agricultura nesse contexto? Já tem ações na Justiça sobre inconstitucionalidades, da forma como se tem colocado essa política de agrotóxicos, digamos assim, no Brasil? Esse é um argumento muito utilizado, eu até corroboro com esse argumento. Agora mesmo o Brasil tem uma legislação bastante segura quanto ao registro de agrotóxicos. Eu não tenho dúvida, mundialmente segura sobre os critérios, as análises laboratoriais, as restrições, isso eu não tenho dúvida. O problema é a forma como esses agrotóxicos são usados. O Estado está presente a isso. O Estado acompanha, o Estado, do modo geral, em todos os seus entes, acompanha isso. Você pode pegar uma criança agora e vá numa loja especializada de Maceió, de Arapiraca, em qualquer lugar, dê dinheiro a ela, de 10 anos, de 15 anos, ela vai comprar o produto mais perigoso que existe, entendeu? E vai usar sem nenhum controle. E o que é pior, ele vai numa feira livre lá e compra o produto, entendeu? E faz o uso que ele quer. Certo? Sem respeitar a dosagem que o próprio fabricante diz. Ele vai botar 100 ml, o cara diz, não, pode botar logo 200, porque mata tudo mesmo, né? Agora, o consumidor, depois que ingere o alimento, que engula os resíduos, né? Um outro item importante, o intervalo de confiança. Você tem que aplicar hoje, chama de carência, né? O intervalo de
o espaço que você tem entre a aplicação do veneno E a colheita? e a colheita e, consequentemente, a comercialização. Vamos supor que seja 7 dias, certo? Culturas de ciclo curtíssimo, como é o caso das hortaliças, que o ciclo é rapidamente. Quem é que obedece? Quem é que analisa? Quem é que observa essa questão da carência? Professor, há como consumidor, numa feira, num supermercado, identificar um produto que recebeu agrotóxico? Dificilmente. Inclusive, eu vejo muitas reportagens aí, até dos canais de televisão, dizendo que você tem que lavar e tal. Os agrotóxicos, eles evoluíram, e evoluíram até bem, assim, para questões de, vamos dizer, de saúde humana e da questão dos impactos na natureza, eles evoluíram para que ele não seja de contato, né? Porque eram chamadas intoxicações agudas. Era normal, assim, era corriqueiro até Era você comum ver. observar. Enjoos, vômitos, tonturas, né? Do aplicador, daquela pessoa que inadvertidamente foi intoxicada. Hoje isso é muito raro, porque os venenos evoluíram para uma classificação. E uma atuação que a gente chama de sistêmica. Ele Contínua. vai então você pode lavar o que você quiser lá, que Tá lá, vai estar impregnado. na seiva, vai estar na seiva. A lavar as verduras e frutas é ótimo. Isso é natural do Todo ponto de mundo vista da higiene, né? higiene, Pois é. tirar vermes, sujeiras, mas que vai resolver enquanto botar no vinagre, botar na água sanitária, tudo isso é interessante. Hipoclorito. É interessante, assim, por esse aspecto, né, de vermes. Da higiene. Né, Do alimento mas que vai ser consumido. Resolver o resíduo, não. E outra coisa, esses resíduos, eles são crônicos. Cumulativos também. Crônicos. Né? Não é que você vai desenvolver um câncer porque está aplicando agrotóxico hoje, daqui a 1 mês, 2 meses. Não, você pode passar anos e vai estar desenvolvendo câncer, uma alergia, uma depressão. Todas essas doenças, vamos chamar assim, modernas, né? As autoimunidades que está na moda agora, todo dia surge uma nova, né? É claro que eu não estou aqui atribuindo em absoluto que isso aí é decorrente direto do agrotóxico. Eles têm interferência. Há uma outra condição para os alimentos que são vendidos em supermercados ou nas feiras livres que chama a atenção. O tamanho de um tomate, os tamanhos das frutas e verduras, assim, tamanhos imensos. Isso tem a ver com o quê, objetivamente? Olha, isso é outro mito, viu, que a gente tem que combater. Há um mito assim de que quando todo estão produto maiores, orgânico porque recebeu algum feio, tipo. é pequeno. Exatamente. Isso não é Não assim reflete a tão realidade, verdadeiro, mito. não. E nem tão pouco que é grande, bonito, recebeu vistoso, recebeu uma injeção de Não. ânimo. Agora, é muito difícil você visualmente identificar isso, né? Quem tem muita experiência no consumo dos dois tipos de alimento, né, que tem muitas pessoas, ele entende isso pelo sabor, pela consistência, né? E não é nem por causa do agrotóxico em si, é mais pela questão dos adubos solúveis, da nutrição da planta, né? Ela pode receber uma carga muito grande de nitrogênio, né, e crescer, enfim, de uma série de adubos. Que isso não compromete químicos. a saúde. Há toda uma corrente, também é uma outra linha, né? É de que isso interfere no valor nutritivo do alimento, no sabor, sem dúvida que no sabor interfere. Eu, pelo menos, sinto isso, né? O alimento aguado, porque ele incha, por exemplo, um alface, é típico isso, né? Um alface hidropônico, por exemplo. O sabor dele é absolutamente diferente. Uma fruta também que tem uma carga muito grande de adubos químicos, solúveis, né? O adubo solúvel e até o foliar é como se fosse uma alimentação quase parenteral, né? Ele entra muito rapidamente na planta. Então, isso aí tem interferência no sabor, na consistência, né, das frutas, das verduras, se elas são mais consistentes. Ou não. Entendeu? Ou não, né? Como diria. Como Professor, diria Caetano. Pois é. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Voltamos mais uma vez em 1 minuto.
daqui a pouquinho. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe aqui o engenheiro agrônomo, ambientalista e também diretor do Instituto Terra Viva, Ricardo Ramalho. Ele nos fala em instantes, eu venho anunciando, e a gente tem falado sobre a política pública, né, da agricultura aqui no país, que está se baseando nessa questão da liberação dos agrotóxicos. Já somam só este ano 325 marcas diferentes para também usos diferenciados. E vamos falar também sobre essa campanha que está sendo desenvolvida nas redes sociais contra o uso abusivo de agrotóxicos na agricultura brasileira. Mas eu pergunto, antes de partirmos para a discussão dessa campanha, professor, como é feito o uso, ou seja, o controle do uso dos agrotóxicos aqui no estado de Alagoas? Absolutamente ausente o Estado, enquanto estrutura controladora, porque o grande problema dos agrotóxicos é isso também, como eu já falei anteriormente, não há controle de comercialização, por exemplo, como existe com os antibióticos. Você não vai para uma farmácia e compra antibióticos sem uma receita que é assinada, carimbada, guardada, depois vem a Anvisa e verifica. Se você vender um só, a farmácia leva uma multa. Isso acontece aqui nas lojas, não acredito que aconteça. Esse controle de estoque seria o primeiro fator. Mesmo que haja esse controle, tem uma outra questão, que é diferente da medicina. Por exemplo, o agrônomo pode aviar, 5, 6, 10 receitas. Ele aí está fraudando. Porque o médico faz 30, 40 consultas num dia. Faz, e faz bem feito, eu acredito. Não estou nem vinculando. Eu vou fazer isso? Não vou. Porque o meu paciente é a terra. A terra. O produtor não vem para mim. Eu tenho que me deslocar. Ele não traz a terra na cabeça, não. Para eu dizer, você vai aplicar isso ou aquilo. Eu tenho que ir lá na terra dele para saber que praga, que doença e que agrotóxico deve ser aplicado para ser eficiente e não trazer danos ao meio ambiente e à saúde humana. Porque para cada agrotóxico tem as culturas que ele vai ser aplicado. O registro não é dado para todas as culturas ou para qualquer uma praga de qualquer cultura do mundo. Só haveria um agrotóxico para todos os problemas. Eu quando registro, eu registro para milho, para feijão. É assim. A maioria das culturas da Alagoas, inclusive, que não tem expressão nacional, ela não tem nenhum registro. Eu citaria alguns casos aqui. Não tem um só registro para algumas culturas que são de pouca expressividade nacional, até porque o fabricante é um processo realmente demorado e caro e não tem interesse de registrar, por exemplo, uma cultura tipicamente estadual, a pinha, por exemplo, o inhame, né? Você vai lá e não encontra praticamente nenhum registrado. A que órgão caberia fazer essa fiscalização e esse controle aqui no estado de Alagoas? Tem todos os estados, a maioria dos estados, tem estruturas, entes governamentais que fazem essa fiscalização. Tripartite? Né? Governo federal, estado e prefeituras? O governo e federal, as delegacias da agricultura, elas têm uma estrutura muito mais nessa área de registro, né? Até porque não tem uma estrutura de campo que vai verificar. Mas isso é uma deficiência grave, né? Mas é uma política realmente de muito tempo que vem essa afastamento. Política de escritório. E os governos municipais, obviamente, não teriam grandes, pelo menos por enquanto, sensibilidade da estrutura para isso. E o governo do estado, eu desconheço
assim, uma atuação mais intensa nesse sentido. Agora, eu queria ressaltar que essa questão dos agrotóxicos é tão grande, Gorete, que a sociedade tem que se envolver. Um projeto de lei de iniciativa popular seria a saída? Mas eu vou dar só um número aqui para vocês verem aqui que a Alagoas é um estado pequeno, etc. Nós temos cerca de 130 mil propriedades rurais, certo? 130 mil propriedades rurais. Como o Estado, vamos chamar assim, estaria representado nessas 130 mil propriedades rurais para controlar a aplicação, para saber as dosagens, para fazer se estão cumprindo, mesmo por amostragem, quer dizer, precisaria de uma estrutura imensa. Então, se a sociedade não se conscientizar e ajudar os governos a controlar essa política, não vai ser só o governo que vai resolver. Por isso, a campanha de conscientização. E como a campanha ela tem sido conduzida nas redes sociais? No sentido de, claro, a população se apropriar também dela, né? A gente entende que há alguns mecanismos legais que poderiam ajudar nesse sentido. Por exemplo, a pulverização aérea em Alagoas, no Brasil como um todo. Aqui até que ela tem pouca intensidade, mas as características do nosso estado se chocam com a questão do método da pulverização aérea. Por quê? Primeiro, o próprio nome da gente já diz, Alagoas, né? O estado com muita água, e a água é, infelizmente, um conduto... Alagoas é como o planeta Terra, né? É mais água que terra, praticamente. A água que tem no nosso estado, os rios, as lagoas, que é muito abundante, sobretudo do agreste para o litoral, já contribui para esses riscos da pulverização aérea, né? Depois, a malha fundiária, em função de muitos assentamentos que foram criados nos intervalos, ou pelo menos das monoculturas, das grandes culturas, sobretudo as tradicionais, açúcar, cana, coco, né? Algumas usinas que faliram, grandes assentamentos com muitos pequenos agricultores assentados, então eles ficam sujeitos a esses riscos de acidentes de pulverização aérea. Então é preciso que o legislativo, que a sociedade se mobilize não para proibir a pulverização aérea, mas para ter normas e controle, que já tivemos muitos acidentes, né? Não só com pessoas, mas há pouco tempo tivemos uma conversa com os apicultores, né? E é um problema sério para as abelhas, né? Porque, por exemplo, o mangue, o veneno não vai, realmente, assim, não interessa ele pulverizar o mangue. Mas a deriva, os ventos, levam, por exemplo, esse veneno por mangues, e aí você vai ter problemas, sobretudo, com as abelhas nativas, né? Que é um grande potencial aqui de Alagoas, com essa questão da própolis vermelha, sobretudo. Que é uma raridade super valiosa no mercado. Tivemos acidentes, por exemplo, um produtor que eu tive, ele perdeu 120 caixas de abelhas, que a gente chama caixas, né? Aquela estrutura de criação de abelhas, em função de agrotóxicos, né? Comprovadamente. Quer dizer, isso para as abelhas, né? E é importante do seu ponto de vista econômico, e é importante do seu ponto de vista de polinização, porque as plantas, os dados dizem que a polinização, ou seja, o cruzamento, né, para que a planta produza desenvolva bem, 25% dessa polinização é feita pelas abelhas, né? Então, você não tendo polinizador... Você corta a cadeia, né? Você corta a cadeia e é prejuízo para todos, não é só para o pequeno não, para o grande também, né? Porque todos precisam dessa polinização. Isso é uma cadeia produtiva. Exatamente. Né? Que não pode nenhum elo ser cortado. Professor, em relação à construção dessa campanha, ela está buscando títulos, né, que venham a sensibilizar o poder público e a sociedade. Como isso tem sido feito? Olha, a gente tem uma estratégia de ser a mais participativa possível. Isso está sendo permitido por conta dessa modernidade da internet, né? Antes era quase impossível. Então, nós estamos, por exemplo, construindo cada passo da campanha com uma ampla participação, como se fosse um concurso, só que esse concurso não tem nenhuma premiação remunerativa, né? Então, estamos trabalhando o slogan da campanha,
Vamos trabalhar a logomarca, depois vamos para as pinturas, estamos trabalhando alguns artistas para colaborarem, cartunistas, artistas, músicos, vamos pensar numa música, vamos pensar no jingle, quem sabe um clipe, e assim a campanha vai... E tem a ver com não a quantidade de agrotóxicos que pode contaminar a mesa do consumidor. É por aí? Os riscos que esse agrotóxico e a busca por outras alternativas. Agora, para não dizer que vai ser uma campanha meramente virtual, né, nós também estamos pensando em alguns eventos presenciais, modernos. Né? Por exemplo, não aquelas manifestações já que não mais tradicionais, desgastadas, etc. Mas, por exemplo, os flash mobs, né? A gente já fez experiência aqui em Maceió com flash mobs, nessa área de agrotóxicos. Né? Até no portal internacional, a nossa experiência aqui. E o chamado artivismo, né? É você colocar a arte no ativismo, da atividade ou do ativismo para determinadas causas, que no nosso caso aqui vai ser o agrotóxico. Então, a gente está contando com essa participação, tem sido muito promissor, o retorno tem sido muito satisfatório. E a ideia é essa, conscientizar, não temos restrição a ninguém, ideologicamente, nem agronegócio, nem pequeno. É uma questão de uma campanha pela vida. Nós estamos todos ameaçados, segundo a gente crê, por uma tecnologia que precisa ser, aos poucos, quem sabe na transição, ser substituída por tecnologias mais brandas. Isso aconteceu. Né? Eu vou só, para concluir aqui essa questão aqui de Alagoas. Quem não se lembra do problema que era o chorume? Né? Quem não se lembra do problema que era o chorume? Que matava peixe, que era jogado nos rios. Hoje era uma tecnologia terrível aquela, não é isso? Denúncias, mortandade de peixes, poluição, odor. Hoje o chorume, né, hoje é fertirrigação, virou uma coisa boa, né? Melhora o crescimento da cana e tudo. Então, nem sempre, né, eu brinco assim, dizendo que a história do efeito Poliana, nem sempre que você tem uma tecnologia que não serve, né, você tem que dar um tratamento a ela e ver outros caminhos. Transformar, não é? E transformar em coisa boa. Para isso existem os técnicos, para isso existem os cientistas, para isso existe a sociedade organizada, para exigir caminhos, né, do bem viver. Pois é, a sociedade já identifica o que é bom e o que não é bom para ela. Agora, daí a ser um ativista em prol, não é? Há uma distância, ainda há um caminho a ser percorrido, professor? Mas há um desejo, eu diria assim, né? Eu acho que as pessoas precisam de ter oportunidade de expressar. Está bem curtinho ainda essa campanha, na verdade ela já está acontecendo, mas é uma experiência pequena, mas tem me surpreendido muito essa vontade, esse desejo de contribuir para resolver questões tão graves como essa. E para participar da campanha, como as pessoas devem... a gente tem dificuldades assim de administrar essas participações. Por enquanto estamos com listas de transmissão, né? E essas listas vão sendo ampliadas na medida que mais pessoas vão aderindo a essa ideia. Algum contato? Para as pessoas aderirem? Como é que se dá no Facebook? Na verdade, quem já está participando da lista tem toda a liberdade para acrescentar de sugerir e acrescentar outras pessoas, né? Porque a gente realmente não tem uma estrutura administrativa para dar um telefone. Mas a gente pode acreditar que num segundo momento vai acontecer. Vamos ter, sem certamente. dúvida. Professor Ricardo Ramalho, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco, com esses conhecimentos que são vitais, não é, para todos nós. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado também pela oportunidade e viva a cidadania. Viva! Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.